professor Marcos, Sim. a seguinte questão: o que vem a ser chamado eficaz à luz, né, da doutrina reformada, à luz da visão monergista, né, que é a visão das igrejas tradicionais, né? E o chamado eficaz, ele vem a responder uma pergunta inicialmente. É a pergunta de que pode o homem resistir ao chamado de Deus? Pode o homem negar ao chamado de Deus? Essa é uma colocação, né, que vem até, de uma certa forma, como uma provocação acadêmica da parte dos sinergistas, né? E então, a gente, para início de conversa desse nosso diálogo teológico aqui, nós vemos dentro do tratamento do tema, o chamado eficaz, ele é a observância de que há uma eficácia e não somente uma eficiência por parte do Espírito Santo. Porque o promotor do chamado eficaz é o Espírito Santo. E a sua maior ferramenta é a própria autoridade divina. Nas aulas anteriores, nós tivemos dialogando muito sobre soberania exaustiva, onde Deus, ele soberanamente, ele tem o poder sobre tudo, assim como também o controle sobre tudo. E a mim, Marcos, uma das doutrinas mais chocantes da doutrina da graça é essa doutrina do chamado eficaz. Por quê? Porque ela nos leva de encontro justamente com o fato de que há alguns, por observar pessoas não querendo o convite de ir para a igreja, por observar o fato de existir religiões adversárias ou adversas, né, ao cristianismo, vai ter, né, vamos assim dizendo, pessoas que, por causa de observar isso, vai dizer que é possível resistir ao Espírito Santo, é possível dizer não para Deus, é possível ser revoltado contra Deus, mas, na verdade, isso na verdade, é uma má interpretação de termos. Por quê? Porque quando o fator agente de tudo, que é o próprio Deus, está simplesmente em sua quietude, aí sim é possível que haja aqueles que não se interessem pelas coisas de Deus. Porém, pela Bíblia, professor Marcos, quando nós vemos Deus ativamente querendo algo, aí a coisa muda. É aí que as pessoas não entendem. É aí que as pessoas têm a dificuldade. Porque eu não posso confundir eficiência com eficácia. Na eficiência, você cria viabilidades e possibilidades. Na eficácia, você não tem falhas, você não tem perdas e você não tem insuficiência. Então, veja bem, vamos observar a realidade do próprio Deus a quem nós servimos e temos como Senhor. Ele deu ordem para que existisse todas as coisas. E nessa sua ordem, nada resistiu. Tudo que foi feito se fez com uma palavra dita uma única vez apenas. Então, é inconcebível quando Deus potencialmente quer alguma coisa e determina e profetiza e consubstancia, quando Deus decreta algo, é inconcebível dizer que Deus, em sua soberana divindade, é incapaz de conseguir algo quando alguém não quer. Então, veja bem, a minha colocação e a provocação acadêmica ao sinergismo já de início
é dizer o seguinte: quando é que Deus querendo algo não acontecerá? À luz da Bíblia, isso é determinantemente impossível. Nenhum propósito de Deus pode ser impedido. Jó 42, 2. Deus fala em Isaías 46, 10, que o conselho dele é firme e nada vai impedir a vontade dele, ou seja, ele vai fazer toda a vontade dele. Então, veja bem, o que é o chamado eficaz? É quando Deus olha para algo e Deus quer aquilo e alguém diz que o objeto de Deus ali é capaz de resistir a Deus. Uma pessoa que entende dessa forma, ela está muito pobre de leitura bíblica. Ela está muito distante de entender o que realmente Deus é. Deus é Deus, presbítero Marcos. Então, o que acontece? No chamado eficaz, funciona o seguinte: como é que existe, então, aí vem a pergunta de quem está assistindo a live aí. Como é que existe, então, pessoas que nós convidamos e elas não aceitam seguir a Cristo? Nós evangelizamos e elas não querem a Deus. Isso seria um atestado de que o chamado de Deus ele só é eficiente, ele não é eficaz, ele só seria eficiente mediante um aceite da parte humana? Não. A palavra de Deus não deixa dessa forma. Funciona o seguinte, Marcos. Segundo as Escrituras, o próprio Jesus Cristo, que é o próprio Deus, esclareceu essa questão. Jesus disse que aquelas ovelhas que o Pai deu para ele, que são as ovelhas dele, elas cabalmente ouvem a voz de Jesus e o seguem. Então, só é possível um não para nós, os evangelistas. Para nós que estamos evangelizando, nós podemos receber um não da parte de quem estamos evangelizando. Mas preste bem atenção. Quando Deus está no negócio, enquanto nós estamos evangelizando, Deus já fez tudo. Deus já preparou o coração, o Espírito Santo já tratou aquela questão, o Espírito Santo já trouxe elucidação do querer, conforme diz lá em Filipenses capítulo 2, verso 13, que Deus opera em nós o querer e o efetuar. Então, a verdade é que quando a pessoa que nós estamos evangelizando é uma ovelha escolhida de Deus, é alguém de cujo objetivo de Deus é exercer sobre ela o chamado, porque Deus o predestinou, porque Deus o escolheu. Então, o que acontece? Simplesmente nós evangelizamos e, de fato, por ser ovelha de Cristo, por ser ovelha que o Pai deu para Cristo, este chamado irremediavelmente vai ir na direção de Deus. Porque Jesus disse: ninguém vem a mim se o Pai não der que venha. Ninguém pode ir a Cristo se o Pai não o trouxer. Palavras de Jesus. Então, para ter o resumo inicial da nossa aula de hoje, fica o seguinte: o que define o chamado eficaz? Primeiro, a soberania divina, que é capaz de fazer quem não iria querer. Deus tira o coração de pedra, coloca o coração de carne, palavras do próprio Deus na Bíblia, e aqueles que são escolhidos de Deus, predestinados antes da fundação do mundo, conforme diz as Escrituras, em Efésios capítulo 1, versículo 4 e 5, Romanos, no capítulo 8 que você leu, né? E tantos outros versículos que traz o esclarecimento da predestinação divina, que acontece antes de Deus criar o mundo, antes de Deus criar o ser humano. Aquelas ovelhas que o Pai predefiniu como ovelhas que vão ser de Cristo, essas ovelhas, até a hora da conversão delas, Marcos, eficazmente já está predefinida por Deus. Há aquelas pessoas que nós vamos evangelizar que temporariamente vão nos dizer não, embora são escolhidas de Deus, porque ainda não é a vontade de Deus a conversão daquela pessoa naquele momento ainda.
Mas, quando é o tempo certo, definido por Deus, esta pessoa fatalmente vai estar preparada por Deus para a conversão. Então, veja bem, só é possível alguém resistir ao chamado de Deus se essa pessoa não for ovelha escolhida por Deus para ser dada para Cristo, para a glória de Deus. Então, não é possível resistir a Deus. A escravidão da natureza pecaminosa humana, ela naturalmente já impulsiona o ser humano a não buscar a Deus. A carne humana já impulsiona naturalmente, após a queda do Éden, a não querer as coisas de Deus. Mas aqueles a quem o Pai deu como ovelha para Cristo, estes não. A condição deles é diferente. Segundo a vontade de Deus, no tempo de Deus, esta pessoa, ela, quando o Espírito Santo, como diz o nobre teólogo Agostinho, quando rugir a voz de Deus, quando o leão rugir, vai romper a surdez e a pessoa vai estar ali aberta, com o coração aberto para Deus. Então, o chamado de Deus, ele é eficaz, sim. É impossível resistir o chamado de Deus, porque não é o chamado humano, é o chamado de Deus, quando é a vontade de Deus que aquela alma se converta. Então, esse é o diálogo. Como pode alguém que enxerga que Deus criou tudo que nos cerca, sol, lua, universo, todas as coisas, que obedecem à voz de Deus numa única vez dita pela voz de Deus no ato da criação, assim como Deus consubstancia tantas outras coisas na Bíblia. A Bíblia diz que o coração de um rei, não importa qual rei na história da humanidade, é como um ribeiro nas mãos de Deus, o coração de um rei que decide exatamente o que Deus quer. Então, se tem alguém que está resistindo a Deus, tem duas possibilidades. Ela não é eleita, não é ovelha que o Pai deu para Cristo. Ou a segunda possibilidade é porque só ainda não é o momento certo, segundo a vontade de Deus, que essa pessoa venha à conversão. Porque se é uma ovelha de Deus, e se é o momento certo, e eficazmente, não é só uma eficiência, eficazmente essa pessoa vai vir a Cristo. Você quer comentar alguma coisa do que eu disse, professor Marcos?